Boa noite, queridos irmãos. Que a paz de Deus continue a reinar em nossos corações, hoje e sempre. Nós estamos aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse estudo virtual nas plataformas do YouTube e do Facebook. Eu me chamo Edilnei de Souza Fonseca, sou trabalhador do Núcleo Espírita Francisco de Assis e fui designado para esta tarefa da noite de hoje, para conversar com vocês acerca da mensagem que o Mestre nos deixou há cerca de 2000 anos, quando aqui esteve conosco. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos fazer a leitura do livro Fonte Viva, ditado por Emmanuel ao médium Francisco Cândido Xavier, no ponto número 42, por um pouco. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Está em Paulo aos Hebreus, capítulo 11, versículo 25. Nesta passagem, refere-se Paulo à atitude de Moisés, abstendo-se de gozar por um pouco de tempo das suntuosidades da casa do faraó, a fim de consagrar-se à libertação dos companheiros cativos, criando imagem sublime para definir a posição de espírito encarnado na terra. Por um pouco, o administrador dirige os interesses do povo. Por um pouco, o servidor obedece na subalternidade. Por um pouco, o usurário retém o dinheiro. Por um pouco, o infeliz padece privações. Ah, se o homem reparasse a brevidade dos dias de que dispõe na terra, se visse a exiguidade dos recursos com que pode contar no vaso de carne em que se movimenta. Certamente, semelhante percepção diante da eternidade dar-lhe-ia novo conceito da bendita oportunidade preciosa e rápida que lhe foi concedida no mundo. Tudo favorece ou aflige a criatura terrestre simplesmente por um pouco de tempo. Muita gente, contudo, vale-se dessa pequenina fração de horas para complicar-se por muitos anos. É indispensável fixar o cérebro e o coração no exemplo de quantos souberam glorificar a romagem apressada no caminho comum. Moisés não se deteve a gozar por um pouco no clima faraônico a fim de deixar-nos a legislação justiceira. Jesus não se abalançou a disputar, nem mesmo por um pouco, em face da crueldade de quantos o perseguiram, de modo a ensinar-nos o segredo divino da cruz com ressurreição eterna. Paulo não se animou a descansar por um pouco, depois de encontrar o Mestre às portas de Damasco, de maneira a legar no seu exemplo de trabalho e fé viva. Meu amigo, onde estiveres, lembra-te de que aí permaneces por um pouco de tempo. Modera-te na alegria e conforma-te na tristeza, trabalhando sem cessar na extensão do bem, porque é na demonstração do pouco que caminharás para o muito de felicidade ou do sofrimento. Emmanuel. Vamos agora então, meus irmãos, fazer a nossa prece. Vamos rogar a Deus, a Jesus, a Francisco de Assis, o nosso patrono,
as bênçãos para esse estudo que tentaremos realizar na noite de hoje. Deus, Pai amantíssimo e bom, Jesus, querido Mestre, Senhor de nossas almas, Francisco de Assis, o grande irmão que está sempre ao nosso lado. A vós pedimos a orientação necessária para esse estudo desta noite, que tudo possa correr em tranquilidade, paz, harmonia, compreensão, que nós possamos ser os intérpretes da Tua Palavra, Jesus, já que realmente poucos somos para transmitir ensinamentos tão importantes que vêm de Tua parte. Auxilia-nos, Jesus, como de resto a toda a humanidade, nesse momento tão conturbado por que passamos. Muito obrigado por tudo e permita que em Teu nome, em nome de Francisco de Assis, o nosso patrono espiritual, em nome de Deus, sobretudo nosso Pai Criador, nós possamos considerar reiniciados os nossos estudos na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, nos coube nesta noite falarmos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. No seu capítulo 21º, haverá falsos cristos e falsos profetas. E sobre os itens 6 e 7, falaremos da lição Não creiais em todos os espíritos. O item 6 diz o seguinte: Meus bem-amados, não creiais em qualquer espírito. Experimentais se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. João, em sua epístola 1, capítulo 4, versículo 1. Então, vejam só, meus irmãos, já naquela época de Jesus, João Evangelista, o seu discípulo amado, o qual, ao nos deixar o mundo crucificado, ele ofertou, digamos assim, a Maria, sua mãe, aquele novo irmão, como se fosse o seu próprio filho. Tal era o seu apreço por aquele jovem ainda discípulo, pois que João Evangelista era o mais novo dos apóstolos. E já naquela época, há cerca de 2025 anos, mais ou menos, João já alertava, né, sobre essa questão de que muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Isso não são palavras de agora, são palavras de 2025 anos atrás. No entanto, torna-se muito real as palavras de João. Nós podemos ver que, principalmente neste momento tão conturbado pelo qual estamos passando, nós vemos o que está acontecendo. Milagreiros, santos, profetas, semideuses, prometendo a cura, dizendo-se que foi recebida uma mensagem, foi recebida uma orientação, que a cura chegou, que em tal data
precisamente tal data vai terminar esta pandemia que nos aflige. Naquela época, João já dizia: examinais se os Espíritos são de Deus. E nós temos que continuar a fazer isso nos dias de hoje. E como podemos examinar os Espíritos e ver se eles são de Deus? Pela sua mensagem. Kardec nos orienta no Livro dos Médiuns muito bem acerca disso. Se a mensagem for uma mensagem escrita, vamos lê-la. Se a mensagem for uma mensagem falada, vamos ouvi-la e analisá-la. Se a mensagem for uma mensagem gravada, da mesma forma. Temos que analisar se esse espírito que está dando aquela mensagem, que está fazendo aquela profecia, digamos assim, vem de Deus. Se é realmente um espírito mensageiro do alto que nos vem dar aquela informação. Vamos ver as suas características, o seu linguajar, a sua orientação. Não vamos nos ater a nomes bonitos, pomposos ou célebres, né? Vamos analisar o teor da mensagem. Se o Espírito assina Bezerra de Menezes, vamos ver se aquela mensagem ela realmente condiz com o que Bezerra dizia e fazia quando aqui esteve entre nós. Então, temos que estar sempre atentos a essas orientações que nos são passadas de vez em quando por esses espíritos que se dizem profetas, que na verdade são apenas falsos profetas. Ao examinarmos mais a fundo as suas comunicações, as suas orientações, nós veremos que de bom e útil quase nada, ou mesmo nada, tem o que eles estão nos trazendo. Então João já nos alertava 2025 anos atrás sobre a questão de experimentar se os Espíritos são de Deus. Então nós temos todo o caminho, temos uma doutrina que nos orienta, temos o Livro dos Médiuns, que é um verdadeiro guia, né, para essa finalidade. Temos que, então, estar atentos às palavras desses Espíritos para ver se realmente eles vêm da parte de Deus. Nós vamos então ler agora o item 7 e depois retornaremos fazendo os devidos comentários. Kardec faz então os comentários acerca dessa passagem de João. É o item 7. Os fenômenos espíritas, longe de abonarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas apraz dizer, golpe mortal desferem neles. Não pensais ao Espiritismo prodígios nem milagres, porquanto ele formalmente declara que não os opera. Do mesmo modo que a física, a química, a astronomia, a geologia revelaram as leis do mundo material, ele revela outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Leis que, tanto quanto aquelas outras da ciência, são leis da natureza, facultando a explicação de certa ordem de fenômenos incompreendidos até o presente,
ele destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso. Quem, portanto, se sentindo tentado a lhe explorar em proveito próprio os fenômenos, fazendo-se passar por Messias de Deus, não conseguiria abusar por muito tempo da credulidade alheia e seria logo desmascarado. Aliás, como já se tem dito, tais fenômenos por si sós nada provam. A missão se prova por efeitos morais, o que não é dado a qualquer um produzir. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita. Pesquisando a causa de certos fenômenos, levanta ela o véu de sobre muitos mistérios. Só os que preferem a obscuridade à luz têm interesse em combatê-la, mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. E continua Kardec. O Espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados, a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que passaram da terra para a erradicidade e tomam nomes venerados para, sob a máscara de que se cobre, facilitarem a aceitação das mais singulares e absurdas ideias. Antes que se conhecessem as relações mediúnicas, eles atuavam de maneira menos ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, audiente ou falante. É considerável o número dos que, em diversas épocas, mas sobretudo nestes últimos tempos, se hão apresentado como alguns dos antigos profetas, como Cristo, como Maria, sua mãe, e até como Deus. São João adverte contra eles os homens, dizendo: meus bem-amados, não acrediteis em todo o Espírito, mas experimentai se os Espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O Espiritismo nos faculta os meios de experimentá-los, apontando os caracteres pelos quais se reconhecem os bons espíritos, caracteres sempre morais e nunca materiais. É a maneira de se distinguirem dos maus os bons espíritos que principalmente podem aplicar-se estas palavras de Jesus: pelo fruto é que se reconhece a qualidade da árvore. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade dos seus frutos. Vamos então fazer um pequeno comentário acerca desse primeiro parágrafo, que Kardec comenta essas palavras de João. Começa Kardec dizendo: os fenômenos espíritas, longe de abonarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas apraz dizer, golpe mortal desferem neles. Então, nós vemos que o Espiritismo veio justamente para desmascarar esses falsos profetas, esses falsos cristos. Por quê? Porque nos dá os elementos necessários para que nós analisemos estas pessoas. Quando alguém aparece se dizendo ser o Cristo, quando alguém aparece se dizendo ser um profeta, nós, estudantes da doutrina espírita, temos condições, pelo aprendizado, pelas orientações que ela nos dá, de saber se realmente esses companheiros, eles são emissários divinos.
principalmente pelas suas atitudes morais, porque o verdadeiro Cristo, o verdadeiro profeta, ele se impõe pelas suas atitudes morais e não pelos seus valores materiais. Continua Kardec: não peçais ao Espiritismo prodígios nem milagres, porquanto ele formalmente declara que os não opera. Nós sabemos realmente que milagres não existem, simplesmente porque Deus não opera milagres. Ele não pode quebrar as suas próprias leis. Nós sabemos que todos os fatos que são tidos como milagres no Evangelho, os principais que Jesus realizou, por exemplo, as ressurreições do jovem filho da viúva, de Naim, uma cidade chamada Naim, na época de Jesus, a ressurreição da filha de Jairo e também a ressurreição de Lázaro não foram milagres. Essas pessoas estavam acometidas de estados catalépticos ou letárgicos, aos quais Jesus as libertou dessa condição porque passavam. Então não houve milagre, porque quando a morte física ela se impõe ao corpo humano, não há como retroagir a esse fenômeno natural. Se houvesse condições, Deus estaria, ao realizar esses ditos milagres, indo contra as suas próprias leis. Ele estaria perdendo os seus atributos. Continua então Kardec: do mesmo modo que a física, a química, a astronomia, a geologia revelaram as leis do mundo material, ele revela outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Leis que, tanto quanto aquelas outras da ciência, são leis naturais, ou leis da natureza. Então nós podemos ver aí que o Espiritismo tem, nós sabemos, tem três aspectos: o aspecto moral ou religioso, o aspecto filosófico e o aspecto científico. Nesse aspecto científico, ele vai lidar com essas forças extraterrenas. E nós sabemos, inclusive, é bom que se diga, que para se lidar com essas forças é necessário que se tenha conhecimento das mesmas, porque são forças desconhecidas para o homem. Então, assim como diz Kardec aqui, a física, a química, a astronomia, a geologia e tantas outras revelaram e continuam revelando os aspectos das coisas materiais, a ciência espírita vai sempre nos revelando os aspectos das coisas espirituais. Até porque a ciência, o espiritismo, o próprio Kardec nos disse que sobre o espiritismo não foi dada a última palavra, e nem será, que o espiritismo está sempre atualizado. A ciência muda e o espiritismo se atualiza. Então, e a ciência,
como está lá no início do Evangelho, que é esse livro que nós estamos estudando, ela tem que estar a par com a religião, né? Para que haja um perfeito equilíbrio científico, digamos assim. Continua Kardec, facultando a explicação de certa ordem dos fenômenos incompreendidos até o presente, ele destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso. Então aquela questão do maravilhoso, do sobrenatural, que é um capítulo específico lá do Livro dos Médiuns, cai por terra. Nada é maravilhoso, nada é sobrenatural. Tudo está nas leis de Deus. Então cai aquela ideia do apavoramento, quando se vê espírito, quando se sente espírito, quando se ouve espírito, quando se vê espírito. Por quê? Porque nós sabemos que o espírito nada é mais do que nós mesmos desencarnados. Nós somos espíritos e estamos alma. Quando desencarnamos, deixamos de ser alma e voltamos a ser o que somos sempre, espíritos. Então, não há que temer o sobrenatural, não há que se achar nada maravilhoso, porque tudo está conforme as leis de Deus. Continua Kardec. Quem, portanto, se sentisse tentado a lhe explorar em proveito próprio os fenômenos, fazendo-se passar por Messias de Deus, não conseguiria abusar por muito tempo da credulidade alheia e seria logo desmascarado. Por quê? Porque nós, estudantes da doutrina espírita, temos essa condição com o que aprendemos nos livros da codificação e das obras subsidiárias. Nos são dados elementos e condições de combater esses charlatães, esses prestidigitadores, né? Essas pessoas que vêm se proclamar, se autoproclamarem cristos e profetas. Então, nós temos elementos e condições de combatê-los, até mesmo de desmascará-los, se assim for necessário. Aliás, continua Kardec, aliás, como já se tem dito, tais fenômenos por si sós nada provam. A missão se prova por efeitos morais, o que não é dado a qualquer um produzir. Então, como nós já dissemos anteriormente, é o aspecto moral que determina se esse que se diz profeta, que se diz Cristo, realmente o é. Cristo, quando quer dizer, não é que seja o Cristo de Deus, o ungido do Senhor, né? Mas um espírito, um missionário evoluído, trazendo a palavra de Deus. Então, é pelo aspecto moral que nós vamos saber realmente se ele é aquilo que está se autoproclamando. Continua Kardec. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita, pesquisando a causa de certos fenômenos. Levanta ela o véu de sobre muitos mistérios. Então, o Espiritismo pesquisa esses fenômenos e vai levantando o véu da espiritualidade para nós. Esse véu é levantado pouco a pouco, porque é uma claridade muito profunda que poderia nos cegar se fosse levantado de uma vez só. É por isso que quando se estuda o Espiritismo, não se pode começar a estudar já os fenômenos. Nós temos que ver aquela parte teórica, temos que aprender nas obras da codificação. Eu quero saber tudo de Gênesis dos livros do Espiritismo. Não, vamos começar lá pelo que é o Espiritismo, vamos ver o Evangelho, vamos ver o livro dos Espíritos, depois é que vamos partir para Céu e Inferno, para Gênesis, para Livro dos Médiuns, Obras Póstumas e todos os outros desse heptateuco, digamos assim, né? Esses 7 livros principais das obras da codificação. Então tem que ser aos poucos, a caminhada aos poucos. Esse véu, esses mistérios, né, são
levantado aos poucos, porque nós não teríamos condição de receber essa revelação tão profunda de uma vez só. Seria uma luz muito possante, poderíamos ficar como que cegos, né, para as coisas espirituais. E Kardec finaliza nesse parágrafo: só os que preferem a obscuridade à luz têm interesse em combatê-la, mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. Então, não adianta esses companheiros quererem se autoproclamarem, né, cristos e profetas, e muitos aceitarem aquilo de qualquer maneira, ser uma análise mais profunda. É o que diz aqui, preferir a obscuridade do que preferir a luz, né? Mas a verdade sempre prevalecerá, porque o sol, como diz Kardec, dissipa os mais densos nevoeiros. Vamos então fazer o comentário do segundo e último parágrafo de Kardec, comentando essas palavras de João Evangelista. Começa Kardec: o Espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados. É a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que passaram da terra para a erradicidade e tomam nomes venerados para, sob a máscara de que se cobrem, facilitarem a aceitação das mais singulares e absurdas ideias. Então, volvendo lá à escala espírita, né, quando naquela terceira ordem, Kardec fala dos espíritos levianos, dos espíritos pseudo-sábios, dos espíritos batedores e perturbadores, dos espíritos brincalhões, né, dos espíritos imperfeitos. Esses companheiros, quando estão encarnados, têm atitudes, né, não tão relevantes. Estão se dizendo falsos cristos, falsos profetas, estão por aí, como nós podemos ver, operando milagres, né? E quando desencarnam, não vai mudar, não vai virar santo só porque desencarnou, só porque morreu, só porque deixou a vestimenta física. Vai continuar sendo o mesmo, vai continuar, como diz Kardec, sendo enganador, hipócrita, orgulhoso ou um pseudo-sábio. Nada vai mudar, né, o seu procedimento. Então, ele vai continuar sendo aquele mesmo espírito e vai continuar agindo da mesma maneira de como agia. E o Espiritismo vem mostrar essa categoria de espírito, né, que vai se manifestar como sendo falsos cristos e falsos profetas, que é, inclusive, o título do nosso capítulo, né? Haverá falsos cristos e falsos profetas. Continua Kardec: antes de se conhecer as relações mediúnicas, eles atuavam de maneira menos ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, audiente ou falante. Então, eles estavam como que devagar, digamos assim, né? Estavam na deles, mostrando, atuando assim muito levemente, mas com o advento do Espiritismo, em que as comunicações mediúnicas foram como que espalhadas, né, vulgarizadas pelo mundo inteiro, eles começaram a agir de uma maneira mais incisiva. Continua Kardec: é considerável o número dos que, em diversas épocas, mas sobretudo nesses últimos tempos, se hão apresentado como algum dos antigos profetas, como Cristo, como Maria, sua mãe, e até mesmo como Deus. Então,
esses espíritos que se diziam na antiguidade, né, voltam agora da mesma maneira. Não que sejam aqueles mesmos, mas outros que querem se passar por tais, né? Aqueles que naquela época se diziam, se faziam passar por cristos e profetas, mas eram falsos cristos, falsos profetas, talvez tenham progredido, né, e deixado aquela condição tão mediana. Mas outros continuam naquela condição, até porque faz parte do próprio progresso, né? São estágios pelos quais nós temos que passar. Então eles estão hoje se passando por Jesus, por Maria, até mesmo por Deus, como se passavam na antiguidade. Continua Kardec. São João adverte contra eles os homens, dizendo: meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. São as palavras de João lá no item 6º, dos quais nós já comentamos, e que nós falamos, né, sobre as condições que o Espiritismo nos dá de ver, de experimentar se realmente esses espíritos são de Deus, através, né, do aspecto moral de cada um, analisar as suas comunicações escritas, faladas, gravadas, né, e qualquer que seja a maneira pelas quais elas venham, ver se realmente eles são de Deus, não nos maravilharmos com nomes pomposos, bonitos, valiosos, célebres, mas sim com o aspecto da mensagem. Continua Kardec. O Espiritismo lhes faculta os meios de experimentá-los, apontando os caracteres pelos quais se reconhecem os bons espíritos, caracteres sempre morais e nunca materiais. Então, temos que ver esses caracteres morais, né? Se esses espíritos realmente são aquilo que estão dizendo, analisando o seu linguajar, a sua escrita, né, a sua mensagem. E Kardec então vai finalizar. É a maneira de se distinguir dos maus e bons espíritos que principalmente pode aplicar-se essas palavras de Jesus. Pelo fruto que se reconhece a qualidade da árvore. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons. Então, nós sabemos que uma árvore frutífera, ela vai produzir bons frutos. Uma árvore com frutos venenosos, ela não vai produzir bons frutos. Por quê? Porque uma árvore boa não produz maus frutos, nem uma árvore má produz bons frutos. Então, o espírito que é bom, ele não vai trazer uma mensagem má. E o espírito que não é bom não vai conseguir trazer uma mensagem boa, pelo menos por enquanto. Dependendo do seu progresso, um dia ele as trará para nós, com certeza. Finaliza Kardec. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade de seus frutos. Então, isso que nós acabamos de dizer, né? Se uma árvore boa dá bons frutos, o espírito bom vai dar boas mensagens. Se uma árvore má dá maus frutos, o espírito mau não vai trazer uma mensagem boa. Então, meus irmãos, isso é o que eu pude trazer para vocês. Agradeço a paciência, a colaboração vibracional que recebemos nesta noite de todos vocês, e vamos
nos conectar à espiritualidade maior para fazermos a nossa prece de encerramento. Jesus, amado Mestre, Senhor de nossas almas, Francisco de Assis, nosso irmão, sempre conosco, Deus, nosso Pai Criador, que nos protege e nos ajuda sempre. A vós estamos volvendo os nossos pensamentos para agradecer a realização desse estudo na noite de hoje. Que nós possamos, da nossa parte, ter transmitido aquilo que nos foi orientado por vós, e que todos possam ter assimilado da melhor maneira possível as palavras que nesta noite nos fizemos intérpretes da espiritualidade. Agradecemos por tudo, por esse estudo que tivemos no ano de hoje, e gostaríamos, Senhor Jesus, de fazermos uma exceção nesta data, nesse momento de prece. Volvermos os nossos pensamentos ao nosso companheiro Carlos Raimundo Nogueira, o nosso querido Carlinhos, que labutou entre nós, que esteve na nossa casa espírita, o Núcleo Espírita Francisco de Assis, fazendo as suas palavras, as suas palestras tão maravilhosas, trazendo a sua palavra de carinho, de compreensão, trazendo aquelas lições do Livro dos Espíritos, comentadas evangelicamente, como só ele sabia fazer. Que ele possa, tendo retornado à pátria espiritual na última sexta-feira, dia 16, ter sido recebido por aqueles companheiros que o antecederam da casa pela qual ele trabalhava, o posto de assistência espiritual Bezerra de Menezes. Obrigado, Carlinhos, por você ter existido entre nós. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Francisco. Muito obrigado, meu Deus. Que nós possamos, nesse momento, considerar interrompidos os nossos estudos na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus.